Gostaria de saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, motivo de alegria mais uma vez e de grande responsabilidade estar com os amados aqui essa noite para compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Sem mais delongas, eu queria que a igreja, sentada como está, abrisse sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo 20, do 23 ao 31. Atos 4, do 23 ao 31. E depois de lermos, permaneça com sua Bíblia aberta. A gente vai refletir em cima do texto, a gente vai expor a palavra do Senhor em cima do texto que lemos, que iremos ler a partir desse momento. Atos, capítulo 4, 23 ao 31. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio no nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, a tua igreja nessa noite deseja ouvir não a minha, mas a tua voz. Que o Senhor, ó Pai, através do teu Santo Espírito, a revelação da tua palavra, possa trazer aos corações aqui presentes refrigério, conforto, resposta, força, e que acima de qualquer circunstância que o teu povo esteja passando, que o teu povo nessa noite, que nós possamos essa noite entender que o Senhor é um Deus soberano. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu queria refletir com vocês, baseado no texto que lemos, acerca do seguinte tema: a soberania de Deus em meio aos sofrimentos do seu povo, da igreja. A soberania de Deus em meio aos sofrimentos do seu povo. Quando falamos de soberania de Deus, às vezes, ou na maioria das vezes, nós temos o mau costume de associar que o nosso Deus é soberano quando tudo vai bem e quando aquilo que a gente deseja, Ele atende. Aí Ele é soberano porque Ele atendeu ao nosso pedido quando a gente precisava, e quando tudo ia bem, Ele
estava sendo soberano nas nossas vidas. Mas a proposta do Senhor, através da sua palavra, é que possamos entender que a soberania de Deus vai muito mais além de circunstâncias positivas que possamos estar passando ou vivenciando. Lemos o trecho do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Mas é bem verdade que a igreja, naquela circunstância, ainda estava respirando aquele ar espiritual do dia do Pentecostes. É verdade que o evento do dia do Pentecostes foi um divisor de águas na vida da igreja. A partir daquele momento, a igreja passou a ter uma nova postura. Antes, a igreja vivia presa nas suas casas, com medo da perseguição. Depois do Pentecostes, a igreja passou a ser presa por falta de medo da perseguição. Porque o Espírito Santo nos encorajava a pregar a palavra, a viver uma vida de conformidade com o exemplo, com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa igreja cheia do Espírito Santo, ela está focada em cumprir a sua missão, anunciar Cristo, a sua obra redentora, a sua encarnação, o seu exemplo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua segunda vinda e o seu Evangelho, a sua palavra. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro e João subindo ao templo para orar, para cultuar o Senhor. E na porta encontra um coxo a pedir esmolas. Aquele coxo que pede esmolas, a cidade toda conhecia, o povo todo conhecia ele. E naquele momento, aqueles homens oram por eles. Dizem: nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Levanta-te. Aquele coxo era conhecido por muitos anos pelaquela enfermidade. E agora Jesus, através dos seus filhos, opera um milagre ali. Aquele coxo é curado na porta do templo. Isso causa um grande alvoroço, um grande rebuliço naquele lugar. Pedro e João aproveitam a oportunidade para anunciar a Cristo. Por conta disso, muitos se convertem a Jesus. E a partir daí começa a primeira grande perseguição do povo de Deus, aqueles servos naquele momento. Porque os sacerdotes e os governantes daquele lugar, principalmente os saduceus, aqueles que tramaram a morte de Jesus, decidem prender a Pedro e a João. Eles foram presos e foram interrogados pelo Sinédrio, pelo tribunal judaico da época. Mas o Sinédrio não encontra como prender ou manter preso aqueles homens. Porque, embora eles tenham argumentos, mas Pedro e João têm um milagre para contar. E aquele povo conhecia aquele homem que era coxo. Aquele povo percebeu o grande milagre que havia ocorrido ali. E não tendo como acusá-los, eles soltam a Pedro e a João. Mas antes de soltar, eles ameaçam os dois, fortemente. E a partir dali eles são perseguidos. Eles sabem que saindo dali vão ser perseguidos ferrenhamente. O interessante é sobre isso que eu queria refletir com vocês essa noite. Versículo 23 que lemos, ele diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Queridos, às vezes
O sofrimento na vida do cristão é uma ferramenta que o Senhor se utiliza para poder moldar esse cristão, para poder colocar esse cristão na posição em que ele deve estar. Não podemos desprezar as angústias e os sofrimentos. O que não podemos é desejá-las e pedi-las que elas venham. Não somos sadomasoquistas. Mas quando vier o sofrimento, a aflição, a perseguição, entenda, existe um propósito de Deus por trás dela. E é sobre esses propósitos de Deus que eu gostaria de conversar com vocês essa noite. Em meio ao sofrimento e à perseguição, precisamos aprender algumas lições com esses amados irmãos. A primeira delas é que no momento que apertou o sofrimento, a perseguição, eles valorizaram a comunhão com os santos na igreja. Veja comigo, 23, eu vou ler outra vez. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Quando a coisa apertar, querido e querida irmã, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Mas existe um ambiente, não que Deus só esteja nele, não. Mas existe um ambiente em que o Senhor nos ordenou para que venhamos a congregar, a estarmos presentes com os outros irmãos. E é na casa do Senhor que devemos estar. Na hora que apertar o sofrimento, a perseguição, eu e você como igreja do Senhor não podemos desprezar a casa do Senhor. Aqueles homens foram soltos por meio de grandes ameaças. Mas eles não foram procurar influência na política e alguém influente que os tirasse daquela perseguição, não. Eles foram para a igreja. Eles foram se reunir com os santos, com os irmãos. Se formos discorrer a Bíblia, a palavra de Deus, como o Senhor, Ele se agrada quando o seu povo se reúne na sua casa para o adorar, seja qual for a situação que o seu povo esteja passando. Salmo 122, o verso 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 27, 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Quando a coisa apertar, queridos, corra para a casa do Senhor. Na verdade, você não deve correr para a casa do Senhor só quando a coisa apertar, não. Você deve estar na casa do Senhor sempre. Se esforce. Venha. Pague o preço. Queridos, só Deus sabe como eu me encontrava a poucos instantes de chegar à casa do Senhor essa noite. Por algumas vezes eu olhei para a Larissa e disse: filha, eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu confesso para os irmãos que eu fui renovado nessa noite. A dor foi embora, o incômodo foi embora. Porque nesse lugar há uma presença de Deus, porque os amados irmãos têm a presença do Espírito Santo na sua vida, e onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. É por isso que não podemos desprezar a casa do Senhor. Seja na luta, seja na vitória, venha para a casa do Senhor. O problema nesses últimos dias é que surgiu um modismo para os desigrejados. Sabemos que a igreja não é o fim em si mesma, mas a palavra nos manda congregarmos. Problemas e
desentendimento na convivência da comunidade cristã não devem ser motivo para deixarmos de ir à igreja. Hebreus 10:25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Mateus 18:20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, meu Deus. O lugar que o crente está é na casa do Senhor, na presença do Senhor. Segunda lição que aprendemos com esses amados irmãos, que na hora que apertou a perseguição, eles valorizaram a oração. Eles priorizaram a oração. Acompanhe comigo no versículo 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: o que eles estavam fazendo, queridos? Eles estavam orando. Apertou a perseguição, eles se reuniram, eles foram para a casa do Senhor, foram orar ao Senhor. Todas as vezes que uma grande perseguição se levantar na tua vida, venha para a casa do Senhor, mas não esqueça de orar ao Senhor, dentro da casa do Senhor e fora dela. A oração, queridos, junto com a palavra, é o combustível de todo cristão. Precisamos entender isso. Precisamos entender que o Senhor se agrada quando o seu povo se dobra em joelhos para orar a Ele. Mateus 21:22 diz assim: tudo o que pedirdes em oração crendo, recebereis. Lucas 11:9-10 diz: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Quando a perseguição vier sobre a tua vida, é momento de orar ao Senhor. E orar ao Senhor significa ter intimidade com Ele. Orar ao Senhor significa se render aos pés do Deus que é o teu Pai. Orar ao Senhor significa se humilhar na sua presença e esperar que Ele haja, tendo consciência que aquilo que nós devemos fazer, Ele não fará por nós. Nosso dever é orar. Daí para frente é com Deus. Mas a igreja do Senhor não pode desprezar os momentos de oração na casa do Senhor e os momentos de oração fora da casa do Senhor. Tanto é que a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Existe um desafio de Deus para as nossas vidas nesses últimos dias. Precisamos reatar a comunhão com o Senhor, a intimidade com o Senhor, através da oração. Faz tempo que você deixou de orar pelas madrugadas, e o Senhor está sentindo falta de ouvir a tua voz. Eu não sei por que você parou. Eu não sei por que você está, e eu, muitas vezes estamos negligenciando a oração ao Senhor. Às vezes queremos dizer que foi o cansaço, que foi o dia, que foi muito corrido. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Está no ônibus, olha o Senhor. Está indo para o trabalho, esteja em espírito de oração. O problema veio, ore ao Senhor.
não tem como falar, está em meio a muitas pessoas, ore em espírito. O Senhor ouve a tua voz no silêncio. Ele escuta o teu coração, o teu gemido. Mas não precisamos, nem podemos, de forma alguma, desprezar a oração. Em terceiro lugar, queridos, a lição poderosa que aprendemos com esses homens de Deus é que no momento em que se instalou a perseguição, a dificuldade, eles entenderam que era preciso priorizar a palavra. Eles se lembraram da palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Versículo 24. Comecinho do 24. Diz assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz ao Senhor e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. 25 diz: que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Aí você me pergunta: onde está a palavra de Deus aqui? Na verdade, a oração daquele povo foi associada à palavra de Deus. Ela estava cheia da palavra de Deus. Agora eu quero que você acompanhe comigo no livro de Salmos, Salmo capítulo 2, o verso 1 e 2. E veja, se na oração deles, eles não estavam citando um trecho das Escrituras. A oração deles era pura Escritura, era pura palavra de Deus. Salmos capítulo 2, 1 e 2. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Vá agora Salmos 146. Numa só oração, eles citaram alguns trechos da palavra do Senhor. Salmos 146, versos 5 e 6. Diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Aí o 6: que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Queridos, o que aquele povo estava fazendo, aquele momento de oração, eles estavam recordando a palavra do Senhor. Na sua oração estava contida, estava cheia da revelação do Senhor. Eles oraram ao Senhor, mas eles usaram ou se utilizaram da palavra de Deus para orar. Quando eu percebo isso, eu entendo que no momento que se instalar a dificuldade, a perseguição, a aflição na minha e na tua vida, nós não podemos desprezar a palavra do Senhor. Às vezes é mais fácil querer ouvir a voz dos homens, porque são de osso e de carne. É mais fácil consultar aqueles que podem dizer alguma palavra vinda de Deus, quando na verdade a palavra de Deus está diante de nós. Ela só precisa ser aberta. Muitas das vezes é mais fácil procurarmos os profetas,
quando a maior profecia que a humanidade já recebeu está contida neste livro. A igreja do Senhor precisa entender, queridos, nesses últimos dias, que a palavra do Senhor, ela é suficiente. Não preciso de mais outro subterfúgio para poder entender a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso ouvir a voz de Deus que grita através da sua palavra. O problema é que nós materializamos as coisas, quando na verdade a palavra de Deus é a boca de Deus falando comigo e com você. Precisamos entender isso, queridos, porque se não entendermos isso, iremos estar correndo em círculos e estaremos desagradando ao Senhor. Em quinto lugar, em quarto lugar, aquele povo de Deus, aqueles irmãos, entenderam que as perseguições e as lutas estavam sob o controle de Deus. Aquele povo, no momento da dificuldade, da perseguição, do sofrimento, eles perfeitamente entenderam que o Senhor é soberano. Acompanhe comigo o versículo 27 a 28. Diz assim a palavra do Senhor: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Queridos, o que o Senhor está revelando nessa noite para nós é que até os inimigos, os nossos inimigos, estão a serviço do Senhor. Até o nosso inimigo, principal inimigo, está a serviço do Senhor. Não se escandalizem com isso. Vou ler outra vez. O povo estava sendo perseguido por Herodes, Pôncio Pilatos, estava relatando aqui o que tinha acontecido desde da morte de Jesus até o exato momento, e eles dizem assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eu não sei se você entendeu. O que Deus está dizendo para o meu e o teu coração nessa noite é que a luta que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando, por mais que você já tenha tentado de todas as formas, Ele está no controle. Mas Senhor, eu não fiz nada, aquela pessoa está me perseguindo. Deus está no controle. Existe um propósito de Deus por trás dessa perseguição, dessa luta, dessa aflição, e você precisa descobrir isso no Senhor. Mas primeiro você precisa entender que Deus é soberano. O seu Deus, o Deus a quem você serve, é soberano. Nada surpreende Ele, nada frustra os seus planos, porque Ele é soberano. Tudo está no controle do nosso Deus. Ele não é um Deus negligente, Ele não é um homem, Ele não tira férias. Ele está falando ao meio do teu coração nessa noite: eu sou soberano. Em quinto lugar, agora sim,
Eles aprenderam que no momento da dificuldade, da perseguição, eles não deveriam desistir da obra, mas eles pediram forças para continuar. Isso é tremendo, queridos. Eles não oraram pedindo a Deus que afastasse o problema, a crise, mas eles pedem forças a Ele para prosseguir confiante e vencer o problema. Eles não pediram a Deus: Senhor, não dá mais, eu vou entregar o cargo, eu não quero mais nada. Eles não desistiram da obra do Senhor, do chamado do Senhor. Não! Acompanhe comigo o versículo 29. Agora, o Senhor, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles não estavam decididos a pendurar chuteiras, não. Eles não decidiram desistir daquilo que o Senhor tinha chamado eles, não. Eles se reuniram e disseram: Senhor, nos dá força, porque nós vamos continuar, porque nós vamos prosseguir, porque nós vamos continuar marchando, porque não é a minha vontade, mas é a tua vontade em mim. Precisamos entender, queridos, que dificuldades e problemas iremos sempre ter. Lutas, perseguições iremos sempre ter, dentro e fora da igreja. Mas isso não pode ser motivo de desistirmos do Senhor, da sua obra. Não podemos ser servos negligentes, covardes. Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Não desista do chamado do Senhor para a sua vida, em hipótese alguma. Deus não tem negócio com aqueles que retrocedem, mas com aqueles que, em meio a circunstâncias adversas, avançam. Porque não é quem está à frente, não é aquele componente difícil de tratar, de liderar. Você está fazendo a obra para quem? É para Ele? O serviço do Senhor é para o Senhor. Faça com amor, faça com zelo, faça como para o Senhor, e Ele vai te honrar. Existe um princípio, querido, na verdade dois, para o trabalho, para o serviço. Primeiro, que nós devemos fazer qualquer coisa, tudo para o Senhor, como sendo para o Senhor, verdadeiramente. E o segundo lugar, é que não devemos esperar recompensas de homens, porque a nossa recompensa vem do Senhor. Aleluia. O trabalho do Senhor, tanto na casa do Senhor como fora dela, no secular também reflete isso. Está sobre esses dois pilares. Faça o melhor como para o Senhor no seu trabalho. Não seja negligente. Não espere recompensa de homens, espere de Deus, porque Deus vai te honrar. Em sexto e último lugar, que aqueles irmãos aprenderam e puseram em prática, entenderam e desfrutaram depois de todo esse ensinamento que nos trouxeram essa noite. Eles gozaram da ação do Espírito Santo. Eles entenderam que é o Espírito Santo que os mantém de pé. E é o Espírito Santo, é por meio do Espírito Santo, da graça de Deus, que eles alcançam a vitória. Aleluia. Leia o versículo 31 comigo. Acompanhe comigo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em meio à perseguição, o povo
foi para a casa do Senhor, o povo compartilhou na comunidade, na coinonia, na união com os santos, na casa do Senhor, o povo orou, o povo priorizou a palavra, entendeu que Deus é soberano. Eles entenderam que não era momento de desistir, mas era momento de pedir forças para continuar. E o que eles desfrutaram, eles foram cheios do Espírito Santo. E não pararam, e não retrocederam em meio à perseguição, mas continuaram. E a palavra de Deus diz que eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Queridos, quando Deus te confiar algum negócio para você fazer, você só pode parar quando Ele mandar você parar. Porque a recompensa não vem de homens, a recompensa vem de Deus. Glória a Deus. É verdade que às vezes nos sentimos sozinhos. É verdade que em alguns departamentos a gente corre para o lado, corre para o outro, fala com o pastor, fala com o irmão, vem cá, a maior agonia do mundo inteiro para poder reunir as pessoas. Estou falando a nível de igreja, mas existem outros problemas extra-igrejas, que a gente ora, a gente vai para cá, vai para lá e não consegue solucionar. Entenda uma coisa, querido, às vezes quando você se sentir sozinho, fazendo a obra do Senhor, ou dentro da igreja, ou fora da igreja, entenda que às vezes você não tem força, se sente sozinho, mas o Espírito Santo de Deus não te abandona. Você não está vendo, você não está percebendo, mas o Espírito Santo de Deus está com você. É por isso que você tem que continuar, tem que prosseguir para o alvo, que é Cristo. Aquele povo entendeu que Deus era soberano. Embora estivessem passando por dificuldades e perseguições, eles não poderiam desistir. Havia um propósito de Deus. Qual era a dificuldade? A soberania de Deus, querido, não está limitada às nossas circunstâncias. Apenas quando tudo vai bem. Mas quando parecer estar tudo dando errado, saiba que o nosso Deus continuará sendo soberano. Aleluia. E você só vai conseguir entender isso pelos olhos espirituais. Porque às vezes, de verdade, se olharmos com os olhos carnais, não iremos ver nada. Iremos ver só o gigante, a montanha, os montes, as lutas nos cercando e fatalmente iremos desistir. Mas se nós colocarmos o nosso coração na palavra de Deus, entendendo que Ele é soberano, entendendo que o melhor de Deus é estar no centro da vontade de Deus, nós iremos conseguir vencer as lutas. Eu gostaria de encerrar, queridos, te encorajando a não desistir. Eu queria citar 2 textos. Mateus 16, 18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é a igreja de Deus. O inimigo pode estar a teu redor, pode estar ali querendo te tragar, mas ele não vai conseguir, porque você é a igreja de Deus, você é a morada do Espírito Santo de Deus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Abacuque 3, 17 e 19 diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Confie no Senhor, querida irmã. O teu Deus é o teu Pai.
Ele não perde o controle. Se a circunstância está querendo te afastar da presença do Senhor, do chamado do Senhor, não desista. O Senhor é soberano, Ele tem visto tudo, e no tempo certo, Ele te dará a vitória. Eu agradeço a oportunidade.